A 30 quilômetros da capital do Senegal, encontra-se um lago que se assemelha a um smoothie gigante de morango. A água é rosa, como algo saído de uma montagem, mas é real. O lago Hetba adquire sua cor de bactérias ancestrais, com 3 bilhões e meio de anos, que secretam um pigmento rosa para se protegerem do sol. A água é 1,5 vezes mais salgada que o Mar Morto. As pessoas ficam com água até os ombros, retirando o sal do fundo com as mãos nuas. Mas só se pode ficar em tal água por no máximo 10 minutos, caso contrário, corre-se o risco de queimaduras químicas. Por isso os trabalhadores se besuntam com manteiga de karité. 24 mil toneladas de sal são exportadas daqui todos os anos, constituindo a principal fonte de renda para milhares de famílias, além do turismo, que também atrai muitos visitantes. A 2 quilômetros da costa do Senegal, encontra-se a minúscula ilha de Gorée, com apenas 0,18 km², mas com uma história terrível. Os portugueses a descobriram em 1444, e depois os holandeses, britânicos e franceses a governaram, todos envolvidos no mesmo negócio, o tráfico de escravos. Nos casebres, as pessoas eram amontoadas em celas de 3 por 3 metros, 20 de cada vez, acorrentadas pelo pescoço e mantidas lá por meses até que um comprador fosse encontrado. Recebiam comida uma vez por dia, tinham acesso ao banheiro uma vez por dia, e centenas morriam de doenças e das condições insalubres, mas novos cativos eram constantemente trazidos. Através da porta do não-retorno, os escravos eram conduzidos diretamente para os navios. Essa era a última vez que viam a África. Dali, a América e a escravidão, sem direito de retorno. O número exato de vítimas é desconhecido. Alguns historiadores falam em milhões, outros em dezenas de milhares, mas mesmo uma única vida perdida é uma tragédia. 95% da população do Senegal é muçulmana, mas este país não tem nada a ver com o que se imagina ao ouvir a palavra Islã. A poligamia é completamente legal aqui. Um homem pode ter até 4 esposas oficialmente, e cerca de 40% dos casamentos são poligâmicos. O novo presidente Faye, inclusive, tem 2 esposas, uma cristã e uma muçulmana, e ninguém considera isso estranho ou vergonhoso. E agora considere isto: em um país muçulmano, a venda de álcool é totalmente legal. Cerveja e vinho são vendidos em todos os lugares sem restrições, assim como em qualquer outro país europeu. O legado colonial francês e a natureza particularmente pacífica do Islã senegalês criaram uma mistura surpreendente. Os muçulmanos aqui bebem vinho sem reclamar. Você não encontrará isso em nenhum outro lugar da África. O Senegal conseguiu preservar as tradições, mantendo-se uma sociedade incrivelmente tolerante e aberta. O Senegal tem um esporte nacional chamado lembe, uma mistura de luta livre e boxe onde os lutadores se desferem com a mão aberta, praticamente sem regras. Os estádios ficam lotados, as pessoas gritam como se estivessem em uma partida de futebol, só que mais alto. Não se trata de uma luta qualquer, mas sim de uma verdadeira batalha de gladiadores. Os melhores lutadores chegam a ganhar até $250 mil por uma única luta, mais do que o presidente do país ganha em um ano inteiro de trabalho. Antes de uma luta, os lutadores realizam rituais com marabus, feiticeiros locais, dançam, se banham com leite e usam amuletos. O espetáculo dura horas e tudo faz parte da apresentação. Os rostos dos campeões estampam ônibus e prédios por toda Dakar. Eles são mais poderosos do que qualquer político ou jogador de futebol, os heróis populares que toda criança conhece. O Senegal também é lar de uma música incrível. Os tambores sabar batem com tanta força que as vibrações percorrem o corpo. E as pessoas dançam nas ruas todos os dias. O Senegal é o único país da África Ocidental continental que não sofreu um único golpe militar desde 1960. Enquanto seus vizinhos se afogavam no sangue de guerras civis e ditaduras, o Senegal silenciosamente mudou de poder por meio de eleições, um feito quase inédito na África. Em 2024, o presidente tentou cancelar as eleições e estender seu mandato, mas a população foi às ruas e o parlamento o obrigou a recuar. A eleição foi vencida por Bassirou Faye, de 44 anos, que havia sido preso sob acusações políticas 10 dias antes.
Ele é o presidente mais jovem da história do país. Faye substituiu o líder da oposição, Ousmane Sonko, que havia sido impedido de concorrer por um tribunal, mas Sonko se recusou a desafiar a decisão judicial, mesmo sabendo que era injusta. Tal respeito pela lei por parte da oposição é raro até mesmo em países desenvolvidos. O Senegal é um verdadeiro exemplo de como a democracia deve funcionar. O Senegal é chamado de terraço da Europa por ser o ponto mais ocidental da África, mais próximo do Brasil do que qualquer outro país africano. Os franceses governaram a região desde o século XV até 1960, e mesmo após a independência, não a abandonaram completamente. O francês ainda é o idioma oficial, e o país utiliza o franco da África Ocidental, impresso e controlado pela França. Essa moeda, que serviu de moeda para 8 ex-colônias, permite que Paris exerça influência sobre a economia senegalesa 65 anos após a independência formal. O novo presidente Faye prometeu abolir o franco e introduzir uma moeda própria para conquistar a verdadeira soberania. Os franceses estão apreensivos, mas o processo é inevitável. Em toda a África Ocidental, um país após o outro expulsa as tropas francesas e abandona o franco. A era do colonialismo está finalmente chegando ao fim. No Senegal, crescem baobás com mais de 1000 anos, cujos troncos são tão enormes que seria possível construir um cômodo inteiro ou até mesmo um pequeno depósito em seu interior. Os habitantes locais usam os baobás como depósitos naturais de grãos, e músicos e poetas são enterrados diretamente em seus troncos após a morte. Os frutos do baobá contêm 6 vezes mais vitamina C do que as laranjas, e seu suco é considerado um remédio para todos os males. Cordas são tecidas com a casca, as folhas são consumidas como espinafre, e a árvore fornece praticamente tudo o que é necessário para a vida, daí seu apelido, a Árvore da Vida. Mas as mudanças climáticas ameaçam esses gigantes ancestrais. As secas estão se intensificando a cada ano, e muitos baobás antigos na África do Sul já morreram. Em 2014, um enorme campo de gás com reservas de 15 trilhões de pés cúbicos foi descoberto na costa do Senegal. Em 2023, a produção comercial teve início e o país vislumbrou o potencial de enriquecer com as exportações de gás, especialmente para a Europa. A Europa busca um substituto para o gás russo e o Senegal se viu no lugar certo na hora certa. As receitas potenciais chegam a bilhões de dólares anualmente. Mas existe um risco significativo de que o dinheiro do petróleo arruine o país, como aconteceu na Nigéria, onde o petróleo trouxe corrupção e guerra em vez de prosperidade. As autoridades prometem que as receitas do gás serão destinadas a escolas, hospitais e estradas. Mas na África, essas promessas muitas vezes não passam disso. Promessas. A China está emprestando ativamente dinheiro ao Senegal e construindo aeroportos, estradas e estádios no país, a um custo de bilhões. Tudo parece ótimo, mas há um porém. O novo aeroporto custou 570 milhões de dólares em dinheiro chinês. E a rodovia expressa, outras centenas de milhões, tudo financiado com juros. Se o país não conseguir pagar o empréstimo, a infraestrutura será transferida para a China por 99 anos. Isso já aconteceu com o Sri Lanka, que abriu mão de seu porto. O Senegal deve bilhões de dólares a Pequim, e a dívida está crescendo mais rápido que a economia, uma clássica armadilha da dívida. O novo governo promete renegociar os termos dos empréstimos chineses e proteger os interesses nacionais, mas a China reluta em renegociar os acordos. Embora o Senegal esteja recebendo novas estradas e prédios atualmente, daqui a 20 anos pode ser que tudo isso pertença a Pequim e não ao povo senegalês. Os senegaleses obtêm 80% de sua proteína do peixe. A pesca é o principal alimento e fonte de renda para centenas de milhares de famílias ao longo da costa. Mas as águas senegalesas são saqueadas por gigantescos arrastões da China, Rússia e Europa, que capturam ilegalmente milhões de toneladas de peixe todos os anos. O Senegal não tem fundos para financiar uma marinha que proteja sua zona econômica exclusiva. Então os arrastões piratas chegam à noite, pescam tudo que vem pela frente e partem impunemente. Os pescadores locais saem em barcos de madeira e retornam com redes quase vazias. Antes pescavam uma quantidade enorme de peixe em 1 hora, mas agora capturam apenas alguns quilos por dia.
Os jovens senegaleses não veem peixe nem trabalho, então embarcam nesses mesmos barcos de madeira e tentam chegar à Europa. Os europeus roubam peixes das águas senegalesas e depois se perguntam por que os jovens estão indo para lá em busca de uma vida melhor. É um ciclo vicioso de injustiça. Da costa do Senegal até as Ilhas Canárias, estendem-se 1.300 quilômetros de mar aberto, uma rota que as pessoas tentam percorrer em barcos de madeira. Um barco projetado para 20 pessoas é abarrotado com 150. Se uma tempestade surgir, as chances de sobrevivência são quase nulas. O oceano é implacável. Em 2006, mais de 30.000 pessoas tentaram nadar até a Europa em um único ano. Milhares se afogaram e seus corpos jamais foram encontrados. As pessoas nadam não por causa da guerra, mas por desespero. Quando não há peixes, trabalho ou futuro, até mesmo o risco de afogamento parece aceitável. Centenas de barcos jazem nas praias do Senegal, ou nunca retornando ou retornando vazios, um cemitério de esperanças por uma vida melhor. A Europa constrói cercas e patrulha o mar, mas as pessoas continuam a nadar porque o desespero é mais forte que o medo da morte, e elas não veem alternativa. Saint-Louis foi a primeira capital francesa na África, uma bela cidade colonial em uma ilha entre o rio Senegal e o Oceano Atlântico. Agora, a cidade está afundando lentamente, com o oceano avançando a cada ano e arrastando casas para as águas diante dos olhos impotentes de seus moradores. Em 2018, uma única tempestade destruiu uma barragem e inundou um bairro inteiro da noite para o dia, deixando 4.000 pessoas desabrigadas. Do outro lado, o Saara avança, dunas de areia soterrando ruas e campos, o vento soprando cada vez mais areia apesar dos esforços desesperados dos moradores. Até o final do século, a maioria das cidades costeiras da África Ocidental estará submersa devido ao aquecimento global, e Saint-Louis é apenas a primeira vítima. Milhares fugiram da cidade, mas muitos permanecem porque seus ancestrais estão enterrados aqui, e suas vidas inteiras foram vividas aqui, e para onde mais poderiam ir? Dezenas de milhares de meninos de 4 a 15 anos, conhecidos como talibés, perambulam pelas ruas da capital, vivendo nas ruas. Eles são enviados para escolas religiosas onde professores, chamados marabus, obrigam as crianças a mendigar o dia todo e a trazer uma certa quantia em dinheiro, sob pena de serem espancadas com varas. Isso é chamado de educação islâmica, mas na realidade é simplesmente exploração. As crianças dormem no chão, comem restos de comida e não veem seus pais por anos. As autoridades têm conhecimento do problema, mas nada fazem porque os marabus exercem enorme influência religiosa, e interferir em seus assuntos é politicamente perigoso. No entanto, em outras áreas, o Senegal é surpreendentemente liberal. Não há paradas do orgulho gay, mas também não há perseguição severa, ao contrário do que ocorre em países vizinhos. Enquanto na Mauritânia as pessoas são executadas por isso, no Senegal a atitude é mais tranquila. A sociedade é conservadora, mas não agressiva, o que é uma raridade na África. O Senegal deu ao mundo Youssou N'Doura, que cantava em Wolof e se tornou uma lenda da música africana, renomado até mesmo na Europa. Suas canções não eram apenas entretenimento, mas uma arma contra a injustiça. Através de sua música, ele denunciava a pobreza, a corrupção e os problemas ignorados pelo governo. Rappers locais dão continuidade a essa tradição, cantando sobre a pobreza das crianças de rua e como as autoridades desviam verbas do orçamento, enquanto o povo passa fome. Foram jovens músicos e ativistas que organizaram protestos contra o cancelamento das eleições de 2024 por meio das redes sociais e shows. A música no Senegal é uma força política que une as pessoas e dá esperança de que a mudança é possível sem violência e golpes de Estado. Os senegaleses têm uma filosofia chamada teranga, que significa hospitalidade na língua Wolof. Mas seu significado é muito mais profundo do que mera cortesia. Teranga é o princípio de que você tem a obrigação de compartilhar com os outros, mesmo que não tenha quase nada. A ajuda mútua é mais importante do que a riqueza pessoal. Se você visitar qualquer aldeia senegalesa, eles lhe darão comida e abrigo sem pedir documentos ou dinheiro. Os hóspedes são sagrados para eles. Essa filosofia ajuda o país a permanecer relativamente pacífico, mesmo em meio à pobreza. As pessoas não se tornam amarguradas porque sabem que seus vizinhos as ajudarão em momentos de necessidade.
Teranga é um código cultural que impede o Senegal de mergulhar no caos e na guerra como muitos de seus vizinhos. É o elo que mantém a sociedade unida. O Senegal é chamado de Pérola Negra da África Ocidental, e de fato, este país se destaca em meio ao caos e à instabilidade que o cercam. A democracia se preservou aqui, enquanto seus vizinhos vivem sob ditaduras. A filosofia do terranismo prevalece, enquanto a violência e a desconfiança reinam por toda parte. Os problemas são inúmeros: pobreza, corrupção, catástrofe climática, dívida com a China, exploração infantil, pesca ilegal e viagens perigosas para a Europa. Mas há esperança: um presidente jovem, campos de gás, uma forte cultura musical e um povo que persiste apesar das dificuldades. O Senegal mostra que a África não é só guerra e fome, mas também democracia, tradições ancestrais e a vontade de sobreviver. O futuro do país está em suas mãos. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.